nós chegamos ao terceiro vídeo falando sobre a expiação limitada, assim chamada pelo acróstico da Tulipe, dentro das doutrinas da graça. Também tem o chamado de expiação definida. Outros termos também podem ser usados aí, mas mostrando necessariamente ou precisamente que a salvação ou a obra de Cristo na cruz foi feita exclusivamente por aqueles a quem Deus escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo, como diz Paulo na sua carta aos Efésios. E este ponto, como a gente tem falado, talvez seja o ponto mais espinhoso deste assunto, o ponto mais espinhoso do calvinismo, onde talvez as pessoas tenham maior dificuldade de entender ou até mesmo aceitar essa questão. Alguns calvinistas, ou que se dizem calvinistas, negam este ponto, tentam fazer um rearranjo na doutrina, asseverando que a sua salvação, que a salvação ou a obra de Cristo na cruz, foi feita para todos os homens. Alguns vão asseverar, e talvez este ponto eu tenho uma dificuldade muito menor, em dizer que a morte de Cristo foi suficiente para todos, mas ela é eficiente somente para os eleitos. Não nego que se Cristo quisesse salvar toda a humanidade, ele salvaria com a sua morte na cruz. É óbvio que ela seria suficiente se assim Deus quisesse. Mas ainda assim há um pequeno probleminha aí com isso, né? Porque na verdade ela não engloba o todo do que nós queremos dizer com expiação definida, mas é natural que ela se aproxime daquilo que eu particularmente compreendo. É óbvio que eu entendo que a morte de Cristo ela é extremamente suficiente, mas Deus propôs desde a eternidade, dentro do seu plano eterno, que a morte de Cristo na cruz fosse especificamente para os eleitos dele, que foram assim eleitos antes da fundação do mundo. Então, alguns afirmam, como disse, que a obra de Cristo foi suficiente, ou na verdade ela foi feita para todos os homens. Os calvinistas, ou aqueles que creem nas doutrinas da graça, ou naquilo que eu particularmente entendo que o Evangelho vai estar inserido nisto, vão dizer e vão crer e vão assumir a postura e a posição de que de fato Cristo morreu somente por um grupo específico, também conhecido como os eleitos de Deus. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós devemos então observar calmamente, como a gente já citou alguns, para analisar de fato o que essas verdades bíblicas têm a nos dizer. Um texto muito famoso e muitas vezes interpretado especialmente por aqueles que não creem na expiação definida ou na expiação limitada, usam João 3,16, um texto chamado de texto áureo das Escrituras, onde lá diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estes tais que sustentam a salvação ou a morte de Cristo como uma abertura para todo e qualquer homem, e que ela foi feita para todos os homens, beirando, na minha opinião, mais ao que parece universalismo do que uma salvação eficaz, mas
eles sustentam que a palavra mundo neste texto significa toda a humanidade. Porque na verdade eles creem naquilo que nós podemos assim chamar de, como no livro Tulip, chama de pós-destinação, não pré-destinação, um destino determinado depois que Deus prevê, a volição positiva como obra do homem para ir a Cristo. Então Deus, que chama de graça preveniente, Deus olha e vê lá na frente que aquele tal iria crer, então ele o elege. Não vejo isso como a realidade das Escrituras. Os calvinistas, por outro lado, coerentemente sustentam que a palavra mundo designa homens de toda tribo e nação, mas não todas as tribos e nações em sua totalidade. Aqui a palavra mundo, pelo menos no meu entender e no entender daqueles que defendem as doutrinas da graça, a palavra mundo, ela está se referindo a um mundo específico, a um grupo específico de pessoas que são chamadas naturalmente de todos os lugares, mas que o mundo aqui se refere a um mundo específico daqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Essa interpretação é fruto de uma convicção de que a Escritura ensina que a eleição está baseada no propósito de Deus. Propósito este feito antes da fundação do mundo e que não é afetada nem mudada por nada que o homem faça. Nada por parte do homem pode mudar essa vontade de Deus, uma vez que a vontade do homem não é totalmente livre porque ele é escravo do pecado. Sendo assim, então, como ele está escravizado a Satanás, ao pecado, ao mundo e naturalmente à morte, ele não tem capacidade de ir a Cristo por si mesmo. Se não for uma força de Deus, monergisticamente, indo ao homem, este homem permanecerá para sempre nas trevas do seu pecado. Vamos analisar só esse, porque a ideia são vídeos um pouco menores, ou vídeos pouco menor, para de fato nós podermos ter mais, as pessoas poderem ver com mais paciência, né? Por assim dizer, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos continuar com mais alguns vídeos ainda falando sobre expiação limitada ou expiação definida. Deus abençoe a todos.